Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Antes que você se assente, eu gostaria que você repetisse depois de mim algumas frases que eu vou dizer, tá bom? Amém? Posso contar com os irmãos? Então vamos lá. Um cântico novo. Bendizei o seu nome. Anunciai a sua glória e as suas maravilhas. Assente-se glorificando ao Senhor, que Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e de fato Ele fará o que lhe apraz nesta noite. Glória a Deus por isso. Irmãos, antes de mais nada, eu vou ter que falar, né? Eu falei para a pastora, ô filho de Deus, no final do culto, o senhor fale comigo, me dê a paz. Mas eu não consigo ministrar com fundo musical, viu, filho? Eu canto desde os 5 anos, igreja. E se o senhor soltar uma melodia aí que eu sei o hino, o tique e o teco aqui não vai corresponder. Bom? Aí vai ficar uma mistura, irmãos, não vai ficar bom esse negócio. Mas obrigada, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Queridos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma noite. Ontem nós estivemos aqui num culto abençoado demais. Podemos ouvir o pastor Belmiro ministrar, né, irmãos? E é difícil, viu? Porque pregar depois do meu esposo não é fácil. Eu não vou falar o que eu ia falar aqui, porque ele disse que não era para eu falar. Eu vou falar. Ele disse que não era para eu falar, mas eu vou falar, não vou falar. Irmãos, meu esposo é uma bênção. E ministrar depois dele não é fácil. Né? Ele é um exímio pregador. Eu amo ouvi-lo. Não me canso de dizer o quanto Deus tem usado a vida dele. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores desta casa, o pastor Rinaldo, Deus abençoe, é um prazer, é uma honra, viu, pastor? E a pastora Josi. Como hoje é meu dia, então eu vou fazer bem bonito, irmãos, que é para eu voltar. Eu sou inteligente. Pastora Josi, fica de pé. E nós é inteligente. Irmãos, a pastora Josi, ela é maravilhosa, irmãos. E aqui nós é inteligente. Deus abençoe. Brincadeiras à parte, irmão, mas de fato é o que ela é. Que Deus continue abençoando sua vida, viu? Deus a abençoe, Deus abençoe o irmão Tiago, Deus abençoe o Fran. Que Deus continue guardando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que nesta noite estão aqui. Deus abençoe a vida da irmã Sônia. Tenho certeza que ela já orou por mim, né, irmã Sônia? Ela disse, então vai intercedendo daí, tá bom, irmã Sônia? Irmã Sônia é uma companheira, irmãos. Eu tenho a honra e o privilégio de tê-la como minha dirigente do círculo de oração. É uma mulher de Deus, de oração, que muito tem me ajudado. Eu louvo a Deus pela vida dela. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Ora para ela. Irmãos, quando eu recebi este tema aqui, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo livro dos Salmos. Quando nós éramos pequenos, a mãe fazia nós lermos a Bíblia, tinha cultos matinais. Hoje em dia, muitas crianças não sabem nem o que é isso mais. Mas a mãe pegava os 6 filhos, na época nós éramos só 6, e colocávamos todos nós para fazer culto dentro de casa. Então, um dirigia, um cantava, o outro pregava, um tirava oferta, e era assim que funcionava. Eu me batizei, fui selada com o Espírito Santo de Deus em um culto dentro da minha casa, dirigido pelo meu irmão, que hoje é pastor. Eu tinha 12 anos de idade. Então, a mãe pegava e fazia a gente ler o livro de Salmos. Então, eu me apaixonei pelo livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que tem palavra para tudo. Você vai encontrar no livro de Salmos uma palavra para a sua angústia, para a sua dor, para o seu luto, para a sua perda, para o seu sofrimento, para a sua prosperidade, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a voz de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o seu braço forte, como Ele é refúgio, como Ele é fortaleza, como eu tenho que olhar para Ele, como eu tenho que caminhar a favor dEle, como Ele é pastor, como Ele é soberano e por aí vai. Então,
dos Salmos tem uma palavra para tudo. É um livro completo, E o que mais me chama a atenção é o maior número dele, que é o 119, do começo ao fim, enaltece, esclarece e fala da palavra, do poder que tem em você entender que quando você guarda a palavra, os mandamentos do Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele mantém-se fiel à sua palavra, porque você guarda ela no seu coração. Então, automaticamente Ele se manterá fiel à sua palavra. Este é o livro dos Salmos. Ontem o nosso pastor que nos antecedeu aqui, o pastor Belmiro, ele deixou muito claro, esse texto que nós lemos, esse cântico, ele está presente lá em 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 23 ao 33. Você vai encontrar exatamente este cântico, palavra por palavra. Ele foi composto por Davi quando estão trazendo a Arca da Aliança de volta. Quando estão trazendo a presença de Deus de volta, que era o que a arca simbolizava. Então, ele vai escrever este salmo. E ele também é continuação do Salmo 95. Se você vê o Salmo 95, que é do mesmo compositor, ele está dando uma ênfase aqui no 96, mas o Salmo 95, ele está convidando a louvar e celebrar ao Senhor. E o Salmo 96 está convidando toda a terra a temer ao Senhor. Então, ele é uma continuação. O 95 continua no 96. Então, eles estão interligados. Porém, Davi aqui, ele vai fazer uma longa e uma ênfase à soberania de Deus. Você vai notar tudo que ele vai dizer, enaltecendo a Deus, a sua soberania. O Salmo 96, ele é um apelo a todas as nações para que reconheçam que somente Deus é o nosso Deus. Não tem para onde a gente possa ir. Somente Deus é o nosso Deus. Ele é único. Moisés vai deixar claro lá em Deuteronômio 6,4 que Deus é o único Deus. Não único em soberania, em adoração, porque tudo isso de fato ele é. Mas Moisés está deixando claro à nação de Israel que ele é único, por quê? Porque não tem ninguém capaz de fazer o que ele faz. Não existe outro Deus. Deus é o único Deus. Não tem outro. Não tem. Se um dia alguém me apresentar um Deus que tem o poder de saber o que eu estou pensando agora, se alguém me apresentar um Deus que tem o poder de dizer o meu nome, mesmo quando ainda eu não fui gerada no ventre da minha mãe de forma terrível e assombrosa, não tem. Só quem faz isso? O nosso Deus. O nosso Deus que é onipresente, onipotente, ele pode fazer isso. Então ele é único. Então nós vamos entender que Davi, quando ele está convidando a temer ao Senhor, já é para você ter a certeza no seu coração, ele é único. Nós não temos que dividir a nossa adoração, porque não tem como adorar outro, porque o nosso é único. Tudo em nós deve adorá-lo. Ele é grande, ele é digno de louvor e vai finalmente julgar toda a terra. E aí não vai ter para onde correr. Porque não adianta quando ele estiver vindo buscar a sua igreja, não adianta quando estiverem vendo a olho nu a sua glória, quererem se render a ele. Renda-se agora, enquanto você ainda não viu a olho nu a sua glória, porque ele transformou a sua vida, ele cuida de você, está te mantendo vivo. Então, adore agora, glorifica agora, porque quando ele vir, será só manifestação do que ele é. Nós estamos diante de um convite
que requer uma ação contínua. Aqui está deixando muito claro. Você vai encontrar durante todos esses 13 versos que tem nesse texto aqui. Ação contínua, ou seja, que vai indicar verbos imperativos. Olha o que o salmista vai dizer: cantai, celebrai, bendizei, tremei, anunciai, dizei, e por aí vai. São verbos imperativos, verbos de ação. O que o Espírito está deixando claro para nós é: diante de Deus, não dá para se apresentar de qualquer jeito, mas é em grande entusiasmo e em crescente empolgação. É como nós ouvimos ontem, é servi-lo de forma contínua, de forma gradual, em crescente empolgação. É adorá-lo em movimento, é todos os dias celebrar quem Ele é. É todos os dias anunciar quem Ele é. É todos os dias temer quem Ele é. São todos os dias está deixando claro o poder que Ele tem todo dia. E de forma entusiasmada e empolgante. Não é aquela coisa capengando, gente. É dizer quem Ele é de forma entusiasmada, até porque você não vai falar dos reis e Senhor dos senhores, parecendo que está morto. Ninguém vai acreditar em você. Mas quando você o anuncia com a grandeza que Ele merece ser anunciado, todo mundo vai ouvir você. Não basta apenas estar diante dEle, mas precisamos ser ativos na adoração e na busca. Não é buscar de vez em quando, é buscar todo dia. Não é fazer quando dá, é fazer mesmo quando você não tem vontade. Sabe por quê, gente? Quando eu não tenho vontade de trabalhar, eu levanto e vou trabalhar, porque senão eu sou mandada embora. Porque senão vão descontar o meu dia, eu vou perder VR, VA e sabe lá mais o quê. Então mesmo sem querer eu levanto e vou. Com Deus é a mesma coisa. Não estou com vontade de orar, mas eu vou dobrar o joelho e vou orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou abrir a Bíblia e vou ler. Só que a diferença é que quando você coloca de joelhos, o problema é que você não consegue mais parar de falar com Ele. Quando você abre a Bíblia, você lê aquilo e Ele está falando com você. Porque a Bíblia aberta, Ele está esclarecendo para você o que Ele quer de você. É diferente. Quantas vezes a gente dobra o nosso joelho angustiado, triste, desesperado, mas Ele nos toma com uma paz que a gente não consegue explicar. Quem vive isso? Quem tem uma busca constante. Quem vive uma vida cristã imperativa, em ação diante de Deus. Nós precisamos entender que relacionamento com Deus é construção contínua. É construir isso. Precisa ser construído. Ora, quando eu conheci o meu esposo, eu tinha 14 anos. Nós construímos um relacionamento. Eu vou fazer 39 anos agora, dia 1º de outubro, ele tem 41. Nós nos conhecemos, estamos juntos desde que eu tinha 14, ele tinha 17. Foi uma construção de relacionamento. Eu conheço ele a cada movimento. O olhar dele, qualquer coisa que ele fizer, eu sei se está bom, se não está, se está incomodando, se não está, isso é o quê? Construção de relacionamento. Qual é o seu grau de construção de relacionamento com Deus? Será que se ele assoprar um pouco mais forte, você vai entender o que ele quer? Será que se ele falar com um pouco de mais firmeza ou mais calmaria, você vai entender o que ele quer? Ou você não conhece o Deus que você serve? Ou você só lembra dele quando você está em desespero. Isso não é construir relacionamento. Isso é querer fazer barganha com Deus. Construir relacionamento, gente, é ver Deus até no cantar do passarinho. Construir relacionamento é ver uma formiguinha andar na beira de uma avenida quente e conseguir ver a ação de Deus. Isso é construir relacionamento. É conhecer aquele que você diz conhecer. É saber quem ele é. Construir um relacionamento. Nós vamos ver aqui no verso 1, Davi dizer o seguinte:
Cantai ao Senhor um cântico novo. Ok. Se você vê a mesma coisa lá em 1 Crônicas 16, você vai ver eles dizer a mesma coisa. Convidar o povo a cantar. Gente, a arca voltou para casa. A arca está de novo na nação de Israel. A arca está entrando, está chegando. Ela simboliza a presença. Então, ora, ele vai gritar para o povo: cantem um cântico novo. Por quê? Porque ela está chegando. A presença está entrando. Então, cante, dance, celebre, sapateia, reaja. Seja imperativo a presença dele. Ele está chegando, então reaja. Tenha um cântico novo, porque ele está chegando. Reage. Não dá para entender um cristão que não reage diante da presença de Deus. Mas nem que seja para chorar, meu filho, nem que seja para sentir um arrepio, mas reage, porque a presença dele está chegando. Aí, no Novo Testamento, que nós vamos ver, Jesus nasceu e nos redimiu a Deus. Então nós iremos ter um cântico novo, porque ele chegou. Aquele que fora prometido desde o princípio, agora é real no meio de nós. Então o que vai acontecer? Haverá cântico novo. A Bíblia diz que quando ele nasce, os anjos cantam. A Bíblia diz que depois que cantam, vão aos pastores e anunciam aos pastores que ele nasceu. Os pastores vão até o lugar onde ele nasceu e cantam. Quando depois de nascido, quando vai ser apresentado no templo, quando Simeão vê o Filho de Deus no templo, ele canta, porque diante da presença nós temos cântico novo. Nós anunciamos que ele já veio. Tenha um cântico na sua boca, ele veio. Tenha um cântico na sua boca, ele nos resgatou. Tenha um cântico na sua boca, quem você era antes dele, quem você é depois dele. Tenha um cântico novo na sua boca. Miriam, mas é difícil. Miriam, tem dias que eu quero parar. Querer parar é natural. Você é ser humano. Querer parar é natural. Querer desistir é natural. O que você não pode parar é desistir. Isso não dá. Essa conta não vai bater. Você não pode parar. Ah, mas eu não vou conseguir caminhar. Não tem problema nenhum. Vai se arrastando. Mas que você chega, você chega. Tenha uma coisa na sua mente. Eu preciso cantar diante dele. E não é qualquer coisa. Faça um exercício simples. Quando você achar que não tem nada de novo ao seu redor para você cantar. Quando você acordar de manhã, você faça um exercício simples pulmonar. Inspira e expira. Se você fizer isso aqui, ó. Você está respirando, já é um motivo para você cantar. Ele já te deu um cântico novo, uma razão, já que você quer tanto uma razão, porque quando nós entendemos que a nossa motivação é Ele, a nossa motivação foi o que Ele fez por nós, a nossa motivação vem dele, eu não preciso de nenhuma circunstância ao redor para ter um cântico novo na minha boca. Canta, meu filho! Tenha um cântico novo nessa boca. Aí nós vamos ver no verso 2. O salmista diz assim: bendizei o seu nome. O nome, às vezes você pode pensar assim, mas é só um nome. Está falando do nome dele. Você não está falando de qualquer coisa, está falando do nome dele. Bendizei o seu nome. O nome que está sobre todos os nomes. O nome temível.
Um nome que é impronunciável. É desse nome que você está falando. Quando você vai estudar o alfabeto hebraico, no alfabeto hebraico, nós temos 4 letras que são chamadas de tetragrama. Elas são Yud, Rei, Av, ou Vav e Rei. Y, H, V e H. Este é o nome impronunciável de Deus contido na Bíblia. O que aconteceu? Colocaram vogais depois para ficar fácil de pronunciar. Aí se diz Yahvé, mas o nome é esse. Quem é que pronuncia? Ninguém pronuncia. É um nome impronunciável e terrível. Ele já está deixando claro para mim e para você. Bendiga o nome daquele que é terrível, poderoso, majestoso, soberano. Bendizei o nome dele. Bendiga o seu nome. Na cultura hebraica, eles não falam o nome de Deus em vão. Miriam, tem na Bíblia, eu sei que tem. Foi o mandamento dele. Em algumas culturas dizem que isso foi imposto porque algumas culturas entendiam, porque você sabe que a Bíblia tem diversas histórias sobre idolatria de diversos povos pagãos. E aí algumas culturas diziam que se eu descobrisse, irmão, o nome do Deus que eu idolatrei, ele vai ficar meio perdido. Então, por alguns instantes, ele vai fazer tudo que eu quero. Porque eu descobri o nome dele. Porque eu sei qual é o nome que ninguém sabia. Então, ele vai ficar perdido. Então, Deus vai deixar muito claro. Não diga o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E aí você vai encontrar o povo judeu, os hebreus fazerem o quê? Eles dizem o nome de Deus da seguinte forma. Hashem, o nome. Quando eles vão escrever o nome de Deus, eles escrevem D, eu vou falar em português, tá bom? Eles escrevem D, eles vão colocar um apóstrofo, aquela vírgula em cima no lugar do E, o U e o S. Por quê? Porque eles não escrevem o nome de Deus em nada que é consumível, porque o nome de Deus não é consumido por nada. Então eles entendem, não fico por aí declarando o nome dele, não fico por aí escrevendo à toa o nome dele. Ele é terrível, ele é soberano e eu bendigo o nome dele. Eles não vão dizer o nome dele em vão e nem escrever o nome dele em vão. Você consegue entender o poder que tem o nome dele? Você consegue entender? Porque hoje em dia se tornou uma coisa tão rotineira. As pessoas ficarem dizendo, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Automaticamente qualquer coisinha que acontece é o nome de Deus no meio. Mas você consegue entender o poder que tem o nome dele. O poder dele quebra cadeias. O poder do nome dele vai restituir vida. O poder do nome dele pode ressuscitar o morto. O poder do nome dele traz vida no ambiente. O poder do nome dele transforma, salva, cura, liberta. É o poder do nome dele. Então eu bendigo, porque este é o poder do nome dele. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É este o poder do nome dele. Você não consegue salvação em Buda, Maomé, seja lá qual forem os outros deuses que já falaram, já te apresentaram. Você só consegue salvação no nome dele. Você só consegue socorro imediato no nome dele. Você só consegue cura no nome dele. Tudo que você conseguir na sua vida, que seja sobrenatural ou até natural, é por causa dele. É por causa do nome dele. É ele quem faz. O seu nome nos garante a sua presença. A Bíblia diz que nasceria um menino e ele seria chamado
Emanuel, que é Deus conosco. Imanu no hebraico, conosco. A raiz do conosco no hebraico, no meio. Então ele está deixando bem claro. Emanuel, ele é Deus no meio. Ele é Deus conosco. A sua presença está comigo porque eu chamo o nome dele. Eu bendigo o nome dele. Ele está sempre comigo. Ele está presente. E não é em qualquer lugar, não, é no meio. Por quê? Porque eu não volto nem para trás, nem vou para frente se não passar por ele. Eu não vou para lugar nenhum se eu não passar por ele primeiro. Então ele está no meio. Tudo que eu preciso é só eu dizer o nome dele que eu tenho. Tudo que eu preciso é só eu estar diante da presença dele, porque eu tenho. Ele está no meio. O verso 2b, o salmista vai dizer assim: anunciai a salvação de dia em dia. Ô, gente, o que você entende sobre anunciar? Você vai fazer uma entrevista de emprego. Vou ser bem didática aqui, pedagógica, para a gente entender. Você vai fazer uma entrevista de emprego. E aí o entrevistador vai te perguntar: como você ficou sabendo dessa vaga? É indicação, é anúncio, Jobs, CAT, como é que foi que você ficou sabendo? Internet, Instagram? De alguma forma você ficou sabendo. De algum jeito você viu um anúncio. Seja num outdoor, seja numa placa piscante, você viu um anúncio. Por isso você foi até o lugar. Essa é a minha e a sua função, anunciar. Então, Miriam, o que eu tenho que ser? Um outdoor, uma placa piscante. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. É isso que nós temos que ser, um outdoor gigante escrito Jesus salva. Um anúncio ambulante em relação à salvação. Falar que anuncia a salvação dia em dia é pelo que eu sou. Porque as pessoas acham que é só estar na igreja, que é só pôr uma roupa de um cristão. Mas não é. É a sua integridade. Integridade se trata do que você é quando não tem ninguém presente. Integridade se trata do que você é lá na sua casa. Por isso que Deus vai testificar sobre Jó. Você viu meu servo Jó? É íntegro, é fiel, é justo e se desvia do mal. Se desviar do mal, eu estar diante dele. Eu sei que aquilo vai dar problema. O caminho vai ser maior, mas eu prefiro fazer o caminho maior do que dar de cara com o mal. Eu prefiro fazer o caminho maior do que cair na tentação do pecado. Então que nós possamos entender. Eu anuncio o evangelho de Cristo com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas palavras, com o meu olhar, com tudo que há em mim. Eu anuncio a salvação. Tudo. Você vai sair daqui hoje. Fala assim, eu não faço isso, mas vou fazer agora. Olha para o irmão que está do seu lado, para a irmã, e fala assim para ela, ó. Você é um outdoor da salvação. Nós somos, irmãos, um outdoor da salvação. Nós estamos a todo tempo, o mundo tem que olhar para mim, tem que falar, Jesus de fato salva. O mundo tem que olhar para mim, tem que falar, Jesus de fato transforma. O mundo tem que olhar para mim e falar, Jesus de fato faz milagre. Ele tem que olhar para mim e acreditar que Jesus em breve vem. O problema é que nós não estamos mais funcionando assim. Será que nós estamos tendo a preocupação do que o mundo está vendo nesse outdoor que nós somos? Nós estamos preocupados com isso? Ou não? Ou não? Se você for estudar um pouquinho, 70% da sua aparência fala antes de você abrir a boca. 70% da sua aparência. Porque a primeira coisa que o cérebro vai captar é o que ele está vendo, não o que você está falando. Você que é mãe sabe disso. Você fala 1000 vezes para o seu filho não fazer uma coisa. Deixa ele ter uma experiência. Ou deixa ele ver você fazer o que é direito. Ele vai fazer. Eu falo isso porque eu tenho uma filha, hoje ela tem 23 anos.
Quando ela era pequenininha, ela devia ter uns 5 anos de idade. Eu sempre falava para ela, Joyce, quando o forno está ligado, mamãe já falou que não pode ir perto do fogão. Um dia, ela ficou fazendo assim, ó, o forno ligado, e ela ameaçando colocar a mão no fogão quente. E toda hora eu, Joyce, saia fora daí. E ela, Joyce, ela olhava e ria e fazia para mim, hahaha. Eu peguei a mão dela. Ela lembra disso até hoje. Eu peguei a mão dela, encostei no forno e segurei por segundos. Obviamente estava quente. Claro que eu não queimei minha filha, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas eu encostei para ela sentir o calor. Quando ela sentiu, ela tirou desesperada. Até hoje, ela passa pelo fogão. Se o forno estiver ligado, ela não encosta no fogão. Aí alguns por aí vai dizer, traumatizou a criança. Ensinei a criança, não traumatizei criança nenhuma. Porque agora está assim, você quer ensinar teu filho, você está traumatizando. Está traumatizando nada não, irmão. Você está educando seu filho. Ninguém está traumatizando ninguém. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Seja exemplo, porque a sua aparência, a sua ação, a sua atitude, o que você demonstra vai chegar antes da sua língua, antes da sua palavra, antes do que você fala. Então, anuncie em tudo o que você é. Para que o que você fala possa bater com o que você representa, ou o que você representa concordar com o que você fala. Porque tem gente que você está conversando com ela e você fala, meu Deus, ela fala uma coisa, mas eu vejo outra. Não está concordando esse negócio. Esse trem não está dando certo. Então nós precisamos ter os dois. O que nós falamos e o que nós somos. As nossas ações devem anunciar quem Ele é. Anunciar o que, Miriam? O evangelho das boas novas, ora. Na mesma história, Lucas capítulo 2, versículo 38, você vai encontrar Ana a profetiza no mesmo lugar em que Simeão cantou quando viu o Filho de Deus. Quando ele canta, a Bíblia diz que Ana sai falando para todo mundo que ela encontra, dando graças a Deus e anunciando que o Messias já chegou. É isso aí. É anunciar o evangelho da salvação para todo mundo. Isso é uma ordem, gente. Mateus 16:15. Ide, vai. Isso é uma ordem. É ordem. E ordem nós estamos aqui para obedecer. Anuncie para o máximo de pessoa que você puder. Mas anuncie a salvação de dia em dia. Olha que interessante isso aqui. Imagina quando a arca chegou, lá em 1 Crônicas 16, quando ela está entrando, eles estão cantando, celebrando, e Davi vai dizer, anunciai a salvação a todas as nações. Gente, a arca é a salvação no meio do povo. A arca, quando era a ordem de Deus levá-la para as guerras, o povo ganhava. A arca era a solução, então a salvação está voltando, e ele está dizendo, anuncia. Mas não anuncia só para a gente, não. Anuncia para a nação, porque todo mundo vai saber que ela está de volta. E agora, se vier contra nós, vai ter problema, porque a salvação está de volta. É para isso que a gente anuncia. É para isso que a gente continua falando do evangelho, porque para Satanás e o inferno saber, eles continuam anunciando. Ele ainda vem, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai arrebatar o teu povo, ele ainda vem, porque a igreja não para, ela não para de anunciar quem ele é e que ele vem. É simples, gente. O evangelho não é difícil, somos nós que dificultamos ele. É só você falar o que Jesus é. Eu te garanto que ele vai agir. É só falar quem ele é. Hoje em dia você tem dificuldade, gente, para tudo, até para cantar um hino na igreja. Claro que você tem que prestar atenção na letra dos louvores que você canta, é lógico. Mas hoje, muitos pregadores, muitos cristãos estão perdendo tempo na internet, no Instagram, Facebook, YouTube. Gente, fazendo sensacionalismo contra cantores,
contra pregadores, contra a igreja, por conta de uma letra de um hino, por conta de uma coisa que foi falada no louvor, por conta de uma coisa que o pregador falou. Será que isso é teológico? Será que isso é escatológico? Pelo amor de Deus, meu filho, prega o evangelho. O tempo que tu está gastando, verificando que o seu irmão falou, deixou de falar, você usa a sua rede social como anúncio. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Mas que coisa desagradável, gente. Tu abre a rede social do irmão, é bênção de Deus, você quer ouvir uma palavra, o que é que você vê lá? Uma briga danada, um contra o outro, porque falou, era para falar vocês, mas o pregador falou vocês, pelo amor de Deus, vai caçar o que fazer, gente. Bora pregar o evangelho, até o mundo não aguentar mais ouvir, e a gente ser tirado daqui. Bora pregar o evangelho, gente. Bora falar que ele vem. Miriam, mas isso irrita. Miriam, mas isso incomoda. O povo não está preocupado com a palavra, problema do povo. A ordem para você foi anuncia. A ordem para você foi ide. Mas não querem ouvir? Não interessa. Fala, porque uma hora ele vai ouvir. Fala. Nós ouvimos ontem aqui, a irmã ficou 3 anos evangelizando para eles. 3 anos, uma hora escutou. Uma hora vai ouvir. Deus não falou para você, fale se alguém te ouvir. Jesus, a ordem foi, anuncia, ide, fala. É simples assim. Mas não estão dando ouvido, não importa, continua falando. Mas não querem saber, não importa, continua falando. Continua falando, porque imagine você, a transformação que Deus fez na sua vida foi um dia alegre, feliz para você, para sua casa, para sua família. Imagina aquele que está do teu lado e que muitos estão dizendo que está perdido. Daqui a um tempo está sentado aqui adorando a Deus, celebrando com você, porque você cumpriu a ordem do Senhor. Aleluia, oh aleluia. Anunciai a sua glória e as suas maravilhas. Verso 3. Olha aqui que interessante. Salmo 111, versículo 3 vai dizer assim: glória e majestade há em sua obra. Ele está deixando muito claro. Anuncie sobre a glória dele. Anuncie sobre as maravilhas que ele é capaz de fazer. Você vai encontrar a glória e as maravilhas do Senhor na sua criação. Quando você consegue sequer imaginar como os mares ficam separados do jeito que estão. Como o céu não despenca de lá de cima. Como as estrelas não caem de lá para cá. Como o sol não cai de lá para cá. Como que o sol fica e a lua fica à noite? Como que isso funciona? Por mais que a ciência queira dar explicação para tudo, o que eu vejo quando eu olho para o sol? A glória de Deus e as suas maravilhas. O que eu vejo quando eu olho o pardal cantar depois de uma chuva, pastor? Destruído, mas ele está cantando a glória de Deus e as suas maravilhas. O que eu vejo quando simplesmente o orvalho está sobre a terra? A glória de Deus e as suas maravilhas. Eu vejo a glória dele e as suas maravilhas na sua criação. Eu consigo ver. Eu consigo ver a glória de Deus e as suas maravilhas no ser humano, que é criação de Deus. Ô, gente, você já parou para pensar quantos ossos você tem no seu corpo? 206. 206. 206 ossos formam o seu esqueleto humano. Tem um bem pequenininho que fica dentro do seu ouvido. E tem o maior do seu corpo, que é o fêmur, que vem da sua coxa até o seu quadril. 206 ossos para manter você de pé. Aí, com tudo isso, você tem todo o revestimento muscular, de tendões, de tecidos, carne, órgãos, cérebro que te faz pensar e te dá movimentos. Você tem tudo isso em você e você não consegue ver a glória de Deus e as suas maravilhas. Você tem um coração, um órgão, um tecido que pulsa dentro de você.
sem você dar sequer uma ordem, você não vê a glória de Deus e as suas maravilhas. Você tem dentro de você um pulmão que fica dentro da sua caixa torácica. Está aqui. E ele se expande quando você respira e você não vê a glória de Deus e as suas maravilhas. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos ver a glória de Deus em estardalhaços. Nós queremos ver a glória de Deus, nós achamos que Ele só vai fazer glória se tiver uma nuvem, se tiver um fogo, se tiver uma coluna, se tiver algo sobrenatural. Meu filho, você existir é sobrenatural, meu filho. A sua existência anuncia a glória de Deus e as suas maravilhas. Nós anunciamos a glória dele e as suas maravilhas. Nós somos, irmã, imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Nós anunciamos quem ele é. Nós anunciamos a sua glória e a vemos na sua bondade e na sua misericórdia. Quando nós vamos ver o salmista dizer que, lá no capítulo número 23, verso 6, ele vai dizer, bondade e misericórdia me segue todo dia. Não é de vez em quando, são todos os dias. E eu faço o que com tudo isso? Eu permaneço na casa dele. Eu permaneço anunciando ele, porque a bondade, a misericórdia dele me segue todo dia. A sua glória, a sua maravilha está no seu amor, nos seus próprios atributos, em quem ele é, do que ele é capaz de fazer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele me amou quando eu ainda era pecador. Isso é glória e maravilha, gente. Quando eu não queria nada com ele, ele ainda me amou. Quando eu renunciei tudo que ele me deu o seu filho como sacrifício de cruz. Eu vejo a glória dele, a sua maravilha em quem ele é. Eu vejo em quem ele é. Eu vejo a sua glória e a sua maravilha no seu poder e na sua força. A Bíblia diz que ele apenas pega a sua mão e a faz como uma concha e pega a água do mar na mão. Poder e força. Eu vejo o meu Deus tirar com mão forte o seu povo do Egito. Poder e força. Eu vejo o meu Deus abrir o mar vermelho e colocar o seu povo do outro lado. Poder e força. Eu vejo o meu Deus proteger esse mesmo povo durante o dia e durante a noite. Poder e força. Eu vejo esse Deus levá-los a conquistar a terra prometida e derrubar a maior muralha de Jericó. Poder e força. Eu vejo. Tem ação de homens. Tem ação humana. Não. É pura e simplesmente poder e força. Então eu o glorifico. Eu o enalteço. E eu anuncio a sua glória e as suas maravilhas. Eu vejo a glória e a maravilha dele nas suas obras, no seu Filho Jesus. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2, do 9 ao 11, eu vou ler para vocês. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Cristo e Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vejo a glória dEle em Jesus Cristo. Eu vejo a glória dEle. Enquanto o mundo vê maldição na cruz que o pregou, eu vejo glória e maravilha. Enquanto o mundo desdenha quem ele é e o poder que ele tem, eu vejo nele glória e maravilha. Para a gente encerrar,
salmista vai dizer: anunciar o evangelho, a salvação, a glória, a maravilha, é uma responsabilidade de quem? Anunciar é uma responsabilidade de quem? Nossa, da igreja. Só que essa responsabilidade, presta atenção nisso aqui, é uma responsabilidade significativa. Salmo 126, verso 4. Fazei-nos regressar do cativeiro, ó Senhor. Quando nós anunciamos o evangelho, tem um significado. Que significado? Ele veio para te libertar do cativeiro do pecado. Ele veio para te resgatar da mão de Satanás. Tem um significado em anunciar o evangelho. É nossa responsabilidade pedagógica anunciar o evangelho. Por quê? Mateus 28, 19 vai dizer: ide e ensinai. Não é qualquer coisa. Fala quem ele é e ensina sobre ele. Por quê? Aí você levanta mais um exército que também vai falar e vai ensinar sobre ele. É uma responsabilidade coletiva. Ide não é uma responsabilidade pastoral, não é uma responsabilidade do evangelista, do missionário, é uma responsabilidade da igreja, do crente. Todos nós temos a responsabilidade de pregar quem ele é. É uma responsabilidade urgente. E eu encerro lendo esse texto para você, João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Entenda uma coisa, ele está vindo, reinará com justiça, e que você possa se apresentar diante dele como aquele que anunciou as suas maravilhas. Deus abençoe e aplauda ao Senhor pela sua palavra.